Com o fim da segunda temporada de Hazbin Hotel, eu posso falar sem medo algo que eu sempre falava, que a segunda temporada foi melhor do que a primeira. Claro, teve seus problemas, mas isso não vem ao caso agora. E me desculpe pela demora de postar vídeo, é que foi por um bom motivo, é que eu tô tirando a minha CNH e isso está consumindo muito o meu cérebro. Então por isso a demora. Então eu resolvi falar do quinto, sexto e sétimo episódio em um vídeo. E vamos deixar um vídeo só para falar do último episódio da segunda temporada, já que ele é o maior e também é o último. E nesse vídeo eu também não pretendo enrolar muito, já que eu já enrolei demais, então por isso eu vou falar das partes mais importantes que nós tivemos nesses episódios. Mas eu acredito que já passou da hora e vamos começar falando logo do quinto episódio. O quinto episódio começa ainda falando da notícia que o Vox conseguiu derrotar o Alastor. E aqui temos uma música apresentando os outros Overlords que não apareceram tanto na temporada, como por exemplo a Mrs. Zilla e também o Maestro. Também temos outros Overlords de classe menor nessa música, começando pela Zilla e depois indo para os outros Overlords. Também o plano do Vox para reunir os Overlords e ter mais apoio durante a guerra que ele propõe. E depois nós vemos a Charlie tentando chamar a atenção do céu o máximo possível, mas isso não dá certo e a Veg aparece para tentar ajudar a Charlie, falando que ela deve descansar ou pensar de outro jeito. Mas a Charlie não tá dando muito ouvidos a Veg, então por isso ela continua tentando manter sinal com os anjos. Mas aí a Veg tem um plano para tentar parar o Vox e suas fake news. E nós vemos um pouco do Husky na terapia, onde ele tá tentando ajudar, entre aspas, porque o Husky tá mais humilhando do que ajudando, mas naquele momento parece que tá dando certo. E o Angel Dusk não participou dessa terapia por causa que ele teve muitas enxaquecas, lembrem disso. Mas aí, vai a Veg atrás do Lucifer, já que o Lucifer pegou o cargo do Alastor, já que o Alastor se demitiu. Então a Veg vai até o Lucifer para pedir ajuda dele, para ele acabar com o Vox e assim acabar com todas as fake news e tudo que o Vox está fazendo. Mas aí que nós chegamos que a punição do Lucifer não foi só apenas ficar preso no inferno, ele também não pode fazer nada contra os pecadores. Então por isso ele não se mete em nada do Anel do Orgulho. Então por isso quem tem a responsabilidade do inferno é o Satã e não o Lucifer. E falando nele, nós podemos ver, sabe o que? Presentes dos pecadores de Helluva Boss. Porque nós podemos ver um montão de dinheiro, nós podemos ver uma carta que tem o nome Mammon. E sem falar do bonequinho de pelúcia do pecado da preguiça, bem ali do lado dos presentes. E todos aqueles presentes do Lucifer foram dados pelos pecados, já que nós sabemos que alguma hora vai acontecer o crossover de Helluva Boss e Hazbin Hotel, começando nesses pequenos easter eggs. Mas voltando, a Veg ainda existe para ele fazer isso, por causa que o Vox não sabe dessa regra, então ele podia apenas ameaçar o Vox para parar com isso tudo. Mas ele acha que isso não é boa ideia, mas a Veg fala do Alastor, então ele muda de ideia, mostrando que ele é capaz de resolver tudo o que o Alastor não é capaz de resolver. Então nós voltamos para Charlie e nós vemos que o céu está sem vendo os esforços da Charlie, mas estão em reunião e pensando o que vão fazer naquela situação, onde está a Sarah, o Abel, a Lute e também a Emily. Mas aí que chega o Serpentes, já que a Emily convidou ele, já que ele podia ser de grande ajuda. E a única que não gosta disso é a própria Lute, claro. Mas aí que o Serpentes propõe um pedido de desculpas e também para eles falarem com a Charlie, para resolver todos esses problemas. E é isso que eles vão fazer. Então aí que eles chegam para falar com a Charlie. O plano deles é trazer cestinhas com calamelos muito bons para pedir desculpas e mostrar para todo mundo que o céu está arrependido por tudo que eles fizeram. Mas aí eu me pergunto, isso tudo não podia ser resolvido se eles simplesmente trazessem serpentes para o inferno e mostrassem que era possível sim a redimissão? Mas não, eles resolveram fazer no caminho mais difícil. Mas vamos passar pano porque a série tem que continuar, só vamos ignorar essa parte que podia ser resolvida muito facilmente, mas eles resolveram complicar as coisas. E dando destaque para a Lute farmando aura. Então nós vamos para a mega apresentação do Vox. E aqui nós descobrimos uma pequena parte do plano do Alastor, que é desequilibrar os Veis, fazer o Valentino e a Velvet irem contra o Vox, já que o Alastor sabe muito bem manipular, sabe usar muito bem as palavras para estabilizar os outros Veis, e parece que está dando certo, já que o Valentino não está gostando muito do Vox. Então aí começa a apresentação do Vox,
E o interessante é que ele mencionou muito a Lilith. A Lilith, antigamente, ela apoiava o inferno e fortalecia com sua voz e também música. Mas parece que o Vox distorceu os ideais da Lilith, já que ele fala que a Lilith queria guerra contra o céu, fortalecendo o inferno para ter essa guerra. Mas a Charlie fala depois, já que a Lilith estava fortalecendo o inferno, mas não para guerra. E o Vox está distorcendo tudo do que a Lilith pregava para os pecadores. Isso mostra o peso dessa personagem nesse universo. Não é à toa que falaram que a Lilith precisa de 7 temporadas para ser desenvolvida. E que, sinceramente, eu não ia achar ruim se nós tivesse 7 temporadas de Hazbin Hotel. Mas continuando. Mas durante a apresentação do Vox, o Lúcifer interrompe com a música. Mas durante essa música, onde o Lúcifer está mostrando seu poder, o Vox não se intimida com o Lúcifer. E até mesmo fica ameaçando o Lúcifer, ao ponto do Lúcifer atacar o Vox. E esse ataque não chegar perto do Vox, mostrando realmente que ele não pode fazer nada contra os pecadores. E o Vox se aproveita muito disso, humilhando o Lúcifer ali mesmo, junto com os outros V's. Mas para piorar a situação, aí que chega a Sarah, a Belle, a Lute e a Emily e a Charlie para fazer seu pedido de desculpa nesse momento, onde o Vox também não perde a oportunidade e está com toda a vantagem naquele momento, onde ele incentiva ainda mais o inferno a combater o céu. E até mesmo a Sarah se irrita com ele e fala que é por causa dele que ela aprovou os extermínios. Mas como o Vox sabe manipular as palavras e distorcer tudo que nós falamos, ele usa isso contra eles, já que ele fala que ela acabou de assumir que ela aprovava os extermínios para oprimir os pecadores, já que Lúcifer já tinha vindo antes e assim acabou piorando essa situação. E até mesmo a Charlie fica furiosa com o Lúcifer e o Vox dá uma grande farmada de aura, fazendo assim a Sarah e os demais indo embora. O quinto episódio se encerra com a vitória do Vox. Nesse episódio nós vemos que os poucos dos hóspedes que tinham no hotel acabam indo embora. E a Charlie chega possessa de raiva, xingando o seu pai. E aqui é um dos momentos onde nós odiamos bastante a Charlie, porque ela está sendo uma completa de uma inútil nessa temporada, porque a Charlie não está fazendo muitas coisas de relevante nessa temporada. Ela não fez ao fato. Se não fosse pela Veg e também do Alastor, ela não estaria fazendo muitas coisas. Realmente a Charlie nessa temporada está bastante irritante. Eu até fiquei com raiva dela depois que ela começou a humilhar o Lúcifer, já que o Lúcifer queria ajudar. E a Charlie está se afundando no hotel. E a Veg esfrega isso na cara dela, já que a Charlie não está dando ouvidos a ela. Se ela desse ouvidos a ela desde o início, eles não estariam nessa situação. Nós temos que aturar essa Charlie dessa temporada, que realmente está bastante irritante e não tem como defender ela aqui não. E ela até pede para o seu pai ir embora. E depois nós vemos o Vox querendo apoio da Camila para dar armas e também criar uma nova arma para combater os céus. E aqui ele também menciona a Lilith, falando que ele quer continuar onde a Lilith parou. Mas a Camila, ela parece não querer muito fazer isso. Mas o Vox, ele pega justamente na ferida da Camila, fazendo a Velvet pedir desculpa por jeito que ela agiu lá na primeira temporada. E também o Vox menciona as filhas da Camila, já que eles vão entrar em guerra e as filhas dela vão estar em perigo, não deixando muitas escolhas para Camila e assim se aliando ao Vox e assim construir a arma do que ele propõe fazer. E a segunda temporada ainda está com o mesmo problema da primeira, porque são só 8 episódios, é muita coisa para botar em 8 episódios, então muitas coisas são bastante corridas. Então por isso, para Camila ter aceitado a proposta do Vox muito rápido, foi por causa disso. E talvez, se tivesse mais episódios, ela ia demorar bem mais para cair da lábia do Vox. Então a única forma para combater esse problema que tem Hazbin Hotel é dando bem mais episódio para as temporadas. Só 8 sempre vai continuar com isso, as coisas vão acontecer muito rápido. Mas continuando, o Vox acaba de conseguir o que queria. Também nós vemos aqui os Sertius, onde ele estava disfarçado de uma aranha. Ele se apresenta para Camila e fala que isso não é uma boa ideia se aliar ao Vox. O interessante é que os Sertius sabem muito bem que é uma furada, que é uma péssima ideia o que o Vox está propondo. O Sertius, que é o Overlord mais antigo, com certeza é o mais sábio, ele sabe muito bem o que está falando. Ele tem uma grande aliança com a Camila. E falando em aliança, nós vemos 2 alianças na mesa da Camila. E ela fala que ela não vai perder mais ninguém.
E com certeza Camila teve um marido que infelizmente acabou perdendo a sua vida. Então por esse medo da Camila. Mas o Xerxes fala que ele não está do lado dela, e quando ela vê isso, ele vai voltar pro lado dela. O Xerxes é um dos personagens mais misteriosos, e essa relação do Xerxes com a Camila é muito interessante, e sinceramente, eu quero ver bem mais desses dois personagens. Eles podem ser secundários, mas a história deles é muito interessante e eles têm bastante química. E o que faz eles serem personagens tão legais é justamente o ar misterioso que eles passam. Eu espero que já na terceira temporada nós vemos os Xerxes lutando e usando seus poderes. Eu quero ver muito poderes dos Xerxes. E voltando pro hotel, nós vemos que a Veg está fazendo tudo. Realmente, acho que a Charlie sem a Veg não ia fazer muita coisa. Mas mesmo assim, a Charlie ainda tá com raiva dela por ela ter feito aquilo sem a Charlie saber. E as duas começam a discutir na frente do bar do Husky. Mas o Husky acaba ficando com raiva daquilo e pede demissão. Já que o Alastor não está mais ali, ele também pode fazer isso, ele não tem mais nenhuma obrigação. Mas a Charlie tenta fazer ele ficar no bar, mas não consegue. Mas a Charlie Bomb responde, mas e o Angel? E o Husky apenas fala que o Angel já é grande, ele pode se virar sozinho, e sai do hotel. E agora estava precisando de alguém para cuidar do bar. Mas antes que a briga continue, a Charlie e a Veg vê que o Vox se aliou a Camila para fazer armas angelicais e também o seu novo projeto para a guerra contra o céu. E a Veg e a Charlie não acreditam que estão vendo e vão lá tentar resolver e falar com a Camila para ver o que está acontecendo e por que ela quis se aliar ao Vox. Enquanto isso, a Veg deixa a responsabilidade do hotel para Nifty. Mas depois, quando o Husky sai do hotel, ele vai para um cassino, onde ele apostava e bebia. Em destaque nesse cassino, tem um personagem lá apostando tudo que ele tem. E a voz desse personagem é a mesma voz que dubla o Charlie lá de Smiley Friends. E aqui começa outra música, até agora a melhor música de Hazbin Hotel da segunda temporada. Porque o Husky fala que não é nada demais ter bebidas e jogos, bebidas e jogos, bebidas e jogos. Uma música muito chiclete, boa, também memorável. Até agora, pra mim, é a melhor música da segunda temporada. Mas aí, a Charlie e a Veg chegam lá onde está a Camila e vão tentar tirar satisfação porque ela fez aquele acordo. Mas a Camila é direta e fala que foi eles que pediram ajuda dela para combater os anjos. Foram eles que mostraram que sim dá para acabar com os anjos. Tecnicamente, eles que começaram tudo. E aqui tem uma cena muito interessante, onde nós vemos um pouco o passado da Veg, quando ela era dos Anjos Exterminadores. E até mesmo a Veg tinha uma amiga, que nós não sabemos o destino que essa amiga da Veg teve, mas parece que não foi nem um pouco satisfatório. E como a Veg tem muitos traumas do seu passado, porque realmente não era nem um pouco bom fazer parte dos Anjos Exterminadores. E a Camila fala que ela está do lado vencedor. Então aqui, elas não conseguiram em nada mudar a decisão da Camila. Então nós voltamos pro Husky enchendo a cara, até o momento que começa a apresentação. E o principal astro dessa apresentação foi uma surpresa, tanto para mim, tanto pro Husky, tanto para vocês, que é o próprio Angel Dusk, com a peruca e o vestido. E quando o Angel começa a cantar, ele sempre tem uma música muito boa. E o mais legal não foi a música, e sim a cara do Husky olhando pro Angel Dusk de peruca. A cara dele já diz tudo. E depois do fim dessa apresentação, nós vemos o Valentino preparando um tal novo astro, mas aí que o Vox entra, falando que ele vai precisar emprestado o Angel Dusk. Mas o Valentino fica meio com ciúme sobre isso e não quer emprestar o Angel Dusk pro Vox. Mas o Vox dá aquele jeitinho dele bastante caliente. Mas aí que a Velvet aparece perguntando que ele só lembra deles quando o Vox está precisando de algo. E quem está espalhando a discórdia entre os dois é o Alastor. Mas o Vox perde a paciência e tenta hipnotizar o Valentino, mas isso não dá certo. E o Valentino fica com raiva, mas o Vox debocha dele falando que não entende nada nesse idioma de a cucaracha. Mas o Valentino finalmente fez alguma coisa que presta e jogou uma taça na cara do Vox. Mas voltando pro hotel, quando a Veg vê o hotel que ela demorou tanto para arrumar, tá uma grande bagunça e uma zona. Mas esperar o quê? Quem tava cuidando do hotel era a Nifty.
Mas a Lilith mostra a ela o projeto que ela fez junto com Baxter. Agora os insetos têm pulmões e polegares para fazer uma banda. Mas a Veg vai para o quarto da Charlie e ela vê um bocado de pano junto formando uma casa. E aqui nesse momento, a Charlie e a Veg têm um momento muito caliente. Finalmente, esse casal sem tempero da primeira temporada teve um tempero a mais na segunda temporada. Finalmente, esse casal foi atemperado. Mas eu acredito que eles exageraram um pouco na pimenta. Sei que vocês me entendem. E aqui tem uma música. E aqui não é só uma simples música. Também é um momento muito especial para Charlie e para Veg. Elas querem um pouco mais de privacidade. Então vamos deixar elas a sós e vamos passar logo para o próximo assunto. E voltando para o Angel e o Husky, nós vemos aqui uma conversa entre os dois, falando que o Husky está surpreso por esse trabalho que o Angel teve. E o Husky fala que ele saiu do hotel, já que o Alastor não está mais lá. Mas o Angel consegue convencer o Husky daquele jeito e depois ele vai voltar para o hotel. Mas antes, o Angel vai ter que fazer um certo trabalho e depois ele vai para o hotel. E sinceramente, eu tô gostando da construção que eles estão fazendo com esses dois personagens, tanto pro Husky, tanto pro Angel. Mas aí nós chega pro trabalho do Angel, onde o Valentino conseguiu um trabalho para ele, ele vai ter que subir em um local misterioso. E o Valentino não dá nenhuma informação pro Angel. E quando ele entra no quarto, ele não encontra ninguém, a não ser o Vox esperando ele. É que nós chegamos numa informação muito importante, onde o Angel Dusky era o espião esse tempo todo, já que o Vox hipnotizava ele, fazendo ele como espião contra a sua vontade, já que ele estava sendo controlado mentalmente, e o Angel não podia fazer nada e também não sabia disso. Então por isso o Vox sempre estava na frente, e é por isso que ele sabia que o Lucifer não podia fazer nada contra os pecadores, por causa das informações que o Angel deu para ele quando ele estava sendo hipnotizado. E depois ele hipnotiza o Angel de novo para fazer outro serviço para ele. E depois nós vimos que a Veg conseguiu cobrar a consciência da Charlie, e ela até mesmo liga para o Lucifer para pedir desculpas. E o Lucifer atende o telefonema, mega empolgado para ver sua filha novamente, já que ela mandou a localização. Mas aí que nós descobrimos que quem estava no telefone não era a Charlie, e sim o Vox, para sua armadilha que ele preparou para o Lucifer. E ele começa a rir como um maníaco, já que ele é o grande vilão dessa temporada. E o episódio 7 começa do Lucifer indo para a localização onde o Vox mandou para ele ir. E o Lucifer acaba caindo numa armadilha, ficando preso em um domo. E lá ele também encontra o Alastor. E o motivo do Vox ter prendido o Lucifer nesse domo para usar ele como bateria para sua arma mega mortífera. E mesmo o Lucifer não podendo fazer nada, ele dá uma provocação ao Vox, falando que ele é uma falha, que ele falhou em tudo. Por isso ele está lá. Depois nós vemos finalmente o passado do Vox. E como ele era vivo, ele praticamente era ambicioso e também muito invejoso, já que ele começou como um cara que mostrava o tempo, mas depois ele queria ser o âncora do jornal, então por isso ele acabou com a vida do âncora e fez isso com todos os apresentadores que estavam tendo um destaque. Ele foi fazendo isso até subir na emissora, ao ponto dele ter conseguido a própria emissora. E os telespectadores dele chamavam ele de Deus. Então por isso ele tem esse complexo de Deus. Também nós vemos como aquela emissora se tornou mais uma seita, para a nova era do entretenimento. E como ele mesmo disse, para ser batizado nessa nova era. Até o momento onde uma televisão de tubo cai na cabeça dele. Então por isso, quando ele chegou ao inferno, ele tem uma cabeça de televisão. E voltando pro hotel, depois das ligações que a Charlie estava fazendo pro Lucifer, elas vão ver o jornal. E o jornal apresenta o Angel Dusky. E o Angel Dusky aqui estava falando contra o hotel, mostrando que tudo aquilo é uma farsa, é uma mentira. E ele está falando isso por causa do controle mental que o Vox fez nele. E aqui nessa apresentação, o Vox apresenta onde ele chama essa arma de poder de Lilith. Essa arma é muito poderosa, por causa que ela usa o poder do próprio Lucifer. E o Vox vai testar essa arma. Nós vemos a potência dessa arma, que foi capaz de destruir o escudo do paraíso. Já que antes o paraíso fez um escudo usando vários anjos e também a Sarah para proteger de toda ameaça. E um disparo dessa arma foi capaz de destruir esse escudo e também arrebentar o portão do paraíso. Então o Vox hackeia o paraíso e mandou uma mensagem
para todo o paraíso, que em 24 horas ele quer o controle total do paraíso, senão vai acontecer guerra. E a Sarah e todo o paraíso ficam em pânico. Nesse momento, eles não sabem muito bem o que fazer. Então o hotel, vendo que não tem muita coisa para se fazer, eles começam a se preparar. E lá no céu começa toda uma discussão o que fazer, mas a Sarah está muito preocupada e muito perdida, então ela pede um momento para orar e pensar um pouco. Mas os serpentes acabam indo onde ela está, orando para ver o que ela vai fazer. Mas os serpentes conseguem convencer ela através de uma música, já que a Sarah está muito confusa e se perguntando o que deve ser feito. Mas os serpentes lembram ela que o medo faz o ser humano fazer qualquer coisa para se salvar. E naquele momento, tanto o paraíso, tanto os pecadores estavam com medo. Por isso estão tão fácil de manipular, já que o medo fala mais alto. E a Sarah entende isso, por causa que a Sarah ela permitiu o extermínio por causa do medo que ela sentia dos pecadores. É para ela enfrentar os medos, assim como os serpentes enfrentou o medo dele, a covardia, para ajudar quem precisava de ajuda. E agora é a vez da Sarah fazer isso, através da ajuda dos serpentes. Mas como eu disse, aquele problema da temporada está muito rápida, por causa que são só 8 episódios, então por isso a maneira que ele conseguiu convencer a Sarah foi muito rápido. Mas enfim, nós voltamos pro Vox. Depois ele começa uma discussão pequena com a Velvet, por causa que a Velvet queria que ele avisasse antes dele ter feito aquilo, por causa que ele explodiu o portão e nem sequer avisou ela. Mas o Vox tá nem aí para isso, pede para preparar a festa que vai ter. Mas o Alastor não perde a oportunidade e começa a manipular ainda mais o Vox, falando que tudo que ele fez, tanta arma, tantas informações, tudo isso ele precisou de ajuda. Ele pediu ajuda para todo mundo para conquistar o que queria. Ele não fez nada por conta própria. E o Alastor até mesmo duvida do Vox, falando que ele não consegue fazer a Charlie falar que ele é o pecador mais forte. Mas nós estamos vendo que o Alastor está apenas manipulando ele por seu plano mestre. Mas a Sarah já tem uma decisão, onde ela vai preparar as tropas e mandar esperar, já que ela pediu para Emily resolver na conversa, junto com a Charlie, o que está acontecendo lá no inferno. E até mesmo o Vox convida a Charlie para participar da sua mega festa. E a Charlie com certeza vai nessa festa. Mas aí que a Emily chega no hotel. E aqui, finalmente, nós temos a importância do personagem Baxter. Já que o Baxter, ele que criou os sistemas na Voxtech. Ele sabe muito bem o que fazer, ele sabe hackear a Voxtech. E aí que eles começam um plano com a ajuda do Baxter. Já que o plano é simples, praticamente mostrar e transmitir os serpentes por todo o Anel do Orgulho, mostrando que sim, os serpentes foi redimido, que a Charlie falou toda a verdade. E depois disso começa outra música. O Vox se gabando que ele vai ter todas as glórias sozinho, sem a ajuda dos Veys. O Valentino meio preocupado com o Vox. A Velvet não gostando nada disso e falando que depois que eles fazerem tudo isso, o Vox vai ver o que ele fez de errado. A Lute querendo mais que tudo uma guerra para se vingar do Adão. E a Sarah cantando para criar mais coragem para enfrentar tudo do que vai vir. E assim encerrando o 7º episódio. No geral, o 5º, o 6º e o 7º foram muito bons. Tivemos muitas informações em pouco tempo, já que eu disse que tem apenas 8 episódios. Se essa temporada tivesse 16 episódios, tudo isso que eu falei seria bem mais explorado, não seria tão apressado. Praticamente a minha crítica é essa. As coisas acontecem muito rápidas, mas isso não faz os episódios serem uma porcaria. Então é isso, me perdoe pela demora de lançar vídeo. Eu já expliquei pra vocês que por causa que eu tô tirando a minha CNH está consumindo muito meu cérebro, então por isso a demora. Mas comente aí, sua opinião é muito importante, tão importante quanto as coisas que eu falo aqui nesse canal. Comente aí, sua opinião é muito importante e o que vocês acharam do 5º, 6º e 7º episódio.